Senhor possa cumprir, Senhor, meu Deus, isso na minha vida. Glória. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, me dar graça, Senhor, meu Pai, de poder entrar novamente. Aleluia. Eu não estou pedindo, Senhor, meu Deus, dinheiro, fama, riqueza. Eu só estou pedindo ao Senhor, aleluia, que eu possa andar novamente, meu Deus. Cumprimento os irmãos com amor, Senhor Jesus. Preciso da minha Glória a Senhor. Deus. Vamos estar adorando o Por Senhor favor, meu Deus. com louvor. Para guardar Me dá graça. os irmãos. Aleluia. Podemos sentir a presença do Senhor nessa manhã tão preciosa, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos louvar o louvor 122. Hã? 122, dá? É prever? Não. Lá, Não precisa. 122? Não é prever. Glória a Deus. Grande Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Fogo de Deus. Vamos lá. Pastor, pode pegar. Não é prever. Aleluia.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa manhã tão preciosa, Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela presença do Espírito Santo, Pai, que já fez presente aqui, Senhor, nessa casa. Porque o Senhor diz, Pai, onde estiver 2 ou 3 eu estou. Glória a Deus, nós vemos, Senhor, que nós podemos sentir a tua graça, podemos sentir a tua presença, em nossa vida, meu Deus. Glória, essa chama, Senhor, não vai ser apagada, meu Deus. Aqui, ó Pai, para alimentar o Senhor, para conhecer mais e mais, Senhor, abençoa, Pai. Oh, glória a Deus, tira as dúvidas do nosso coração, Senhor. Ó Pai, ilumina nossa mente, para nós aprender de Ti, Senhor, e ter abundância para nos oferecer, Pai. A Senhor, apresente nas Tuas mãos, Senhor, todos os Teus servos, ó Pai eterno, que está acompanhando, Senhor, meu Deus, pelas redes sociais, Senhor, a Tua santíssima palavra gloriosa. Senhor Jesus querido, dá mais e mais para o Espírito Santo, Pai, nós, porque precisamos, Senhor, da Tua graça, da Tua unção, da sabedoria e do conhecimento que vem do Teu trono, Senhor, porque nós sabemos que a sabedoria do mundo da terra é animal, diabólica, mas a sabedoria que vem do Senhor, essa é, Pai, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós amém esse trabalho. Amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé. Glória a Deus. A lição Glória a Deus. 5, irmãos. Você daqui vai perder, né? A lição número 5. O avivamento na igreja. Aleluia. Amém? O avivamento na igreja, vamos lá. Vamos ler todo junto, bem forte assim, ó, grito de guerra, tá, irmãos? Bem avivado mesmo. Glória a Deus. Irmão, de vocês existem? Não tem. Porque eu não estou ouvindo, porque é difícil ouvir. Eu não entreguei o revicinho pro irmão? Não peguei. Vamos lá então. Vamos lá então, irmãos. Textual, todos juntos assim, ó, forte. Textual. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ô glória! Atos capítulo 2, verso 4. Verdade e prática todos juntos. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da qualidade dos dons espirituais. Glória! Quem não trouxe a revistinha, abre em Atos 2. Pode abrir, irmão, a palavra em Atos 2. Vamos ler a palavra do Senhor também. Glória a Deus. Começando com o primeiro. Só um minutinho. Está miudinho, hein? Aí. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja por Deus. Louvado seja Deus, vamos estar lendo então. Vamos estar lendo assim, todos juntos, compassado, sem pressa. Vamos ler compassadinho, para nós podermos entender a palavra do Senhor. Porque por causa de um ponto, por causa de uma vírgula, a gente pode mudar o assunto. Pode torcer a palavra de Deus só por causa de um parágrafo, ou mesmo por causa de um ponto, por causa de uma vírgula. E a gente observa muito isso nos cultos, nas pregações, nas leituras da palavra, por causa de vírgulas, as pessoas falam coisas que não estão ali.
certo? Então vamos ler compassado, tá bom? Todos juntos assim, ó. Cumprindo o seu No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E, ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, Deus que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Ouvimos. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, Senhor, nós estamos aqui para transmitir, Senhor, a tua santa palavra. Amém? Introdução. Irmãos, ó, vamos estar aqui então introduzindo essa palavra, esse estudo nessa manhã a respeito do Espírito Santo de Deus, da qual, aleluia, sem o Espírito Santo de Deus não há mover. Glória a Deus. E nós vemos aqui, né, sobre o dinamismo da igreja. E conforme nós mais pregamos, mais estudamos, mais exigimos, quanto mais exortamos, mais estamos aí vendo que o povo está acomodado e andando para trás como caranguejo, certo? Essa lição tão importante seria para que a gente viesse dar à noite, aonde todos os irmãos pudessem estar aqui para ouvir. Amém? Porque sem o Espírito Santo não há vida, certo? O corpo sem o Espírito, ele é morto, né? Ele tem que enterrar rapidinho, não é? Por que a pessoa morreu tem que enterrar rápido? Porque está sem o Espírito, né? Tirou o Espírito da pessoa. Assim também, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, somos mortos, né? É um vivo morto aí, ó, está vivo, mas está morto. Vamos introduzir. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo.
Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Glória a Deus. Entramos lá. Então a palavra-chave é vida, né? Vivo. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo, né? Quem é esse público-alvo, né? Quem é esse público-alvo, irmãos? Pode alguém responder? Quem é esse alvo? Jesus Cristo. Não. Público. Ah, Alvo. Certo? O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Quem é esse público-alvo, né? Quem é esse alvo a qual o Espírito Santo quer batizar, a qual Jesus quer derramar o seu Espírito? Quem é esse alvo? Né? Quem é esse público? O chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo do Espírito Santo é passar pela experiência de salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus. Pois o nosso arrependimento e fé deve apresentar frutos dignos. E finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá Deus. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então a gente vê aqui os três, né, itens para que a gente venha, né, receber o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo até mesmo antes de descer as águas, porque se arrependeu dos seus pecados, né? Creu em Jesus Cristo, né? Alguém conhece alguém que foi batizado com o Espírito Santo antes de descer as águas? O credo não foi aquela vez? Ou descendo as águas, ou pós o batismo nas águas, né? Acontece muito. Por quê? Porque dentro dele já houve a conversão, dentro dele já houve um arrependimento. Muitas crianças são batizadas com o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Crer em Jesus, crer no Evangelho e ter fé, né? Glória a Deus. Então aí são frutos do arrependimento. A terceira condição que fala de se santificar, pois sem santificação ninguém verá Deus. Então, se eu não quiser me santificar, eu nunca vou alcançar isso. Que muitas pessoas sempre dizem, né? Deixa o Espírito Santo fazer a obra, deixa Deus agir. Se eu não quiser, Deus nunca vai agir. Se eu não quiser, Deus nunca vai me transformar. Se eu não quiser, Jesus nunca vai me santificar. Então, isso tudo parte de nós, né? Tudo parte de nós. A querer, a buscar isso, a alcançar isso pela força de nós. O esforço que a gente possa fazer para a gente buscar essa santificação. É com certeza. A gente arrepende nossos pecados, aceita o batismo nas águas e vai buscando de Deus mais e mais. E aí então o batismo do Espírito Santo, a gente recebe ele quando a gente aceita Jesus, a gente crê, a gente recebe o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele é diferente. É o que tem dentro de nós que vai ser manifestado para fora, né? Porque o Senhor soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Até enviou eles para fazer alguma obra. Até enviou, eles foram até, os demônios caíram, os enfermos eram curados, tudo. Eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Certo? Mas aí a gente vê que lá no Pentecoste foi diferente. Lá no Pentecoste, aí foi a descida do Espírito Santo. Está tudo bem? Tudo jóia? Vamos lá então, para os irmãos entenderem. Os irmãos entenderam que eu recebo o Espírito Santo é uma coisa. Agora, ser batizado com o Espírito
Porque todos nós recebemos o Espírito de Deus quando nós aceitamos Jesus. Aí então ele pode manifestar, certo? Glória a Deus, ele pode manifestar, ser revestido, é outro assunto, né? Então a gente vem aqui, então essas três finalidades, glória a Deus. E nós vamos continuar, e eu gostaria que os irmãos deixassem a palavra aí aberta, a Bíblia aberta, para que a gente venha ler em Atos 2, depois, 2:39. A promessa é para quem? É para todos, certo? A promessa é para todos os salvos, a promessa é para todo mundo, a promessa é para a gente, é para todo mundo a promessa, certo? Para nós, para nossos filhos e para todos quanto o Senhor chamar, né? Aleluia. Esse assunto que o batismo com o Espírito Santo foi só para os discípulos, só para os apóstolos, isso não é verdade, é para mim, para a minha geração, para todos quanto o Senhor chamar, certo? Essa promessa abrange todos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos, que salvos se reuniram no cenáculo para perseverar em oração. Será que chegaram no cenáculo e começaram a fofocar, começaram a contar historinha, né? Murmurar? Não, eles perseveravam em oração, eles se reuniam para estar em oração. E aí, esse negócio, irmãos, de falar que nós recebemos as coisas de Deus sem oração, isso aí, irmãos, é inútil nós ficar com esse pensamento. Não existe. Você pode cantar. Tem pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo cantando. Mas por quê? Porque ele já tem uma vida consagrada, ele já tem uma vida santificada e ele já tem uma vida de oração. Aí quando ele vai louvar, aquele louvor vem de dentro, né, se explode para fora e já sai o batismo com o Espírito Santo. Aí sim, glória a Deus. Perseverar em oração. Isso é coisas voluntárias. Oração, né? Não é algo que alguém fala, ora, você ora, aí você ora, entendeu? Isso aí não é uma coisa obrigada, é algo voluntário, certo? E aí, percebendo na oração, com certeza vai vir o de Deus para nós. A gente fala, a gente ora, levando para Deus e Deus vem e retribui com suas bênçãos espirituais. Eles perseveraram. O cumprimento da promessa feita por Jesus, tá vendo? Eles perseveraram. Eles perseveraram. Não, eles esperavam. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. Jesus fez uma promessa, né? Aí, por exemplo, essa promessa diz respeito a todos nós. A gente recebeu Jesus, descemos as águas, ainda não foi batizado com o Espírito Santo, nós temos que buscar isso. Porque a promessa do batismo com o Espírito Santo é algo que é meu, que é seu, é um direito nosso. É a parte que nos cabe. Se ainda nós não fomos batizados com o Espírito Santo, nós temos que buscar isso. É uma promessa, certo? Esperando, mas orando e se santificando até receber. Tem irmãos que falam assim, já faz 10 anos que eu sou crente, já faz 10 anos e até hoje eu não recebi o batismo com o Espírito Santo. Fica esperando. Só esperar não vai receber. Espera aí, só um momentinho. Se você ficar esperando, você não vai receber. Você tem que esperar orando, consagrando, buscando. Você tem que buscar. Aí você vai receber. É uma coisa que você tem que estar lá batalhando. Pode falar. Tá, nós vemos aí alguns estudos aí. E o batismo com o Espírito Santo. Tem muitos aí que falam que o batismo com o Espírito Santo, a partir do momento que você desce as águas, você está sendo batizado com o Espírito Santo.
o Espírito Santo ele já se faz presente, por causa que quando Jesus ele foi batizado, assim, né, ali ele recebeu a presença do Espírito Santo. Então, essa outra parte não seriam os dons, né? A pessoa tem que buscar os dons, o Espírito Santo ele já recebia na hora do batismo? Não. É como eu acabei de falar na introdução. Todos receberam. Jesus assoprou o Espírito Santo sobre todos os discípulos. Eles saíram, fizeram milagre. Entendeu? Eles chegaram e falaram: Jesus, os demônios desciam com um raio, com fogo caía. Né? Entendeu? Jesus falou assim: ó, não se alegre com isso não. Se alegre porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então eles receberam o Espírito Santo. Entendeu? Recebeu o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. E você aceitou Jesus. Mas o batismo do Espírito Santo é totalmente diferente. Entendeu? O batismo do Espírito Santo não é como o batismo nas águas, que o pastor batiza a pessoa, o padre batizou a criança. Não é. O batismo do Espírito Santo é o próprio Jesus que batiza a pessoa, é real. É o próprio Jesus. Então, no batismo, você quando você desce as águas, você não é batizado. Você recebe o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo a partir do momento que você recebe Jesus. Aí o batismo do Espírito Santo mesmo que você batizou nas águas, você recebeu Jesus. Arrependeu você aceitou pela fé, você se arrependeu dos seus pecados, você recebeu o Espírito Santo. Aí depois disso, aí tem o fruto, o batismo nas águas. Então, na realidade, o batismo do Espírito Santo seria um dom também, ou não? É o dom do Espírito Santo, né? Que é a partir do batismo do Espírito Santo. Você tem que buscar o batismo do Espírito Santo, porque quando o Senhor batiza a pessoa com o Espírito Santo, Ele dá o pacote completo. Ele já dá todos os 9 dons para a pessoa. Aí depois, eu estou aqui, preciso expulsar esse demônio, o Espírito Santo vai te usar. Eu estou aqui, preciso, o Senhor quer me usar numa revelação, o Senhor vai te usar. Mas outros, o Senhor usa na casa dele, um para exortar, outro para consolar, confortar, edificar, entendeu? Aí, conforme a necessidade da igreja, o próprio Espírito Santo vai usar você na função. Ele vai distribuir, né, pastor? Ele vai distribuir. Então, o Senhor, Ele não dá por medida. Eles foram cheios do Espírito Santo. Então, eles foram batizados, cheios do Espírito Santo. Isso, foram cheios do Espírito Santo. É um revestimento. Eu não coloquei essa blusa, eu não coloquei essa camisa aqui, eu tenho o Espírito Santo. Agora, eu estou revestida com esse aqui. Eu estou vestida, agora eu estou revestida. Entendeu? O batismo do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, mas você precisa se revestir de poder. Né? Você precisa se revestir. Então, você ter uma coisa e não usar ela, não é isso? É a mesma coisa, você tem ele, mas se você não se reveste, não faz, né? Não adianta nada, não serve para nada. Você tem, não sabe usar. Não se reveste. E se deixar? É a busca, né? Constante. Se deixar, fica. Encroa, fica ali, não serve para nada. Como Jesus falou, essa árvore não está dando fruto, eu vou cortar e jogar fora. Está entendendo? Então, eu recebi Jesus, aceitei o Senhor, eu tenho que caminhar, perseverar, dar frutos. Entendeu? Eu tenho que dar fruto. Como os discípulos, a gente vai ver, eu acho que vão decorrer, eu acho que com certeza vai dar graça. A gente viu que depois que eles foram revestidos de poder, pode falar. Depois que eles foram revestidos de poder, nossa, aí brotaram. Né? Pedro, com ousadia, pregava a palavra do Senhor. Porque até então a pessoa fala assim: o irmão está com oportunidade. Ai, pastor, eu morro de vergonha. Irmãs, vamos orar. Ai, não tenho vontade. Glória a Deus. Está entendendo? Irmãos, vamos evangelizar. Então o irmão fica na frente, eu fico atrás, eu fico com um pouco de vergonha. Mas quando você é revestido do poder de Deus, você tem ousadia. Você está entendendo? Você tem ousadia, o seu coração queima para a obra. Você quer estar na frente, você quer fazer a obra do Senhor. Você está entendendo? Então, até então, os irmãos viviam
assim, na casa da irmã Maria, vivia ali no Senado, entendeu? Tinha o Espírito Santo, mas estavam ali, entendeu? Mas quando o Senhor mandou o poder, Pedro saiu falando, saiu pregando, os irmãos saíram falando língua estranha. Vocês estão bêbados, vocês estão bêbados, vocês estão loucos. Pedro tomou a palavra com ousadia e começou a anunciar, e começou a falar de Jesus, começou a falar, anunciar com toda ousadia. E o que aconteceu? 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. Até então eles não tinham essa ousadia. E não foi só isso não. Depois disso, Pedro, todo feliz com Tiago, foram orar na igreja de manhã cedo, né? Orar, buscar Deus. Quando chegaram na Porta Formosa, tinha um homem lá aleijado desde o ventre da mamãe, pedindo esmola. Pedro já chegou com ousadia: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Jesus, levanta e anda. Glória a Deus. Pronto. Aí Pedro teve que se justificar, e justificando, eles foram até presos, porque que Jesus curou o homem lá, né? Foram levados pelas autoridades, mas chegando lá, Deus deu a palavra para eles, né? Então, olha a diferença, você está entendendo? Então é isso que Jesus quer. Jesus quer nos usar, mas como que Ele vai nos usar se a gente fica só recuando? A gente não persevera em oração. Perseverar na igreja é uma coisa, perseverar na oração é outra. Perseverar na fé, entendeu? Costumar ir na igreja porque alguém está falando, você tem que ir. A mãe manda, o esposo fala, se você não for, largo de você. Não é isso. É perseverar na fé, nas promessas do Senhor, esperar. Amém? E de repente o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa de Deus. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Está em Atos 2:39. Assim o texto bíblico atesta a abrangência, a temporal e perene da promessa. Quer dizer, né? Temporal agora e permanente, né? Da promessa perene, né? O batismo do Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, cultura e geografias. Todas as épocas. Hoje o povo, irmãos, estão acomodados. E não é para estar acomodado, é para estar mais avivado ainda. Mas o povo precisa, irmãos, nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos buscar isso. E a gente está vendo que todos os dias a gente está vendo a palavra de Deus falar isso. Ossos secos, quantas das vezes não se prega no mês? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos levantam e fica lá no vale. Continua no vale do osso seco, a mesma coisa. Pode falar, pastor. E esse avivamento, ele não vem com cantoria, nada disso, não. É lógico, a música do louvor, ela vai nos alegrar para receber, né, a palavra, né, aí vem o avivamento. Né? Então, porque assim, é para todos os salvos e todas as épocas. Então hoje muito se vive do passado, porque no passado a gente passava a noite em vigília orando de joelhos. A gente jejuava, no domingo desse de manhã, a igreja estava repleta falando em línguas. A mãe tinha bebê, lógico que tinha bebê, que estava gestante, tem marido, mas elas estavam na presença do Senhor. Hoje nós estamos vivendo do passado, mas o batismo com o Espírito Santo é para todas as épocas. Certo? É para todas as épocas. O Senhor lá da igreja primitiva antes é o mesmo Senhor de agora. E Ele também ainda está derramando o Espírito Santo, ainda está. Certo? Então hoje
Culturas e geografia, certo? É para todas as culturas, certo? Não importa, né, a distância, não importa o estado, nem as tribos, nem as nações. É para todos, seja índio. A coisa mais bonita que tem é você entrar na rede social, no YouTube, e você vê as tribos indígenas adorando a Deus. Você vê lá, como que é, na África, os irmãos adorando a Deus. Você vê tanto tipo de culturas adorando a Deus, os japoneses, os ingleses, todos estão adorando a Deus por causa do Espírito Santo que foi derramado para todas as nações, quem quiser, para quem buscar, né? Glória a Deus. Por isso que o Senhor fala que diante do seu trono, tribos, línguas e nações estarão perante a sua face, porque Ele está derramando. Ele não parou de derramar. Só que a igreja, nós temos que avivar, nós temos que se despertar. Por quê? Para que a gente não venha andar de mão dadas com o mundo, que é o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Só que na igreja primitiva tinha problema você praticar tal coisa. Não viu que Ananias e Safira, você pode ver que depois do derramamento do Espírito Santo, aí Pedro pregou, Pedro e Tiago curou aquele paralítico que estava ali na porta formosa, e depois, logo em seguida, já veio os irmãos ali, Barnabé, José, né, chamado mais Barnabé, vendeu a fazenda dele e trouxe aos pés dos discípulos. Dali a pouco entrou Ananias e Safira ali no mesmo avivamento, ali no batismo. Entrou Ananias e Safira. Ananias e Safira foram fulminados porque mentiram. Hoje, irmãos, mentiu. Ai, tadinho, deixa ele, irmão. Jesus vai fazer a obra. Entendeu? É assim. Mas nós não podemos mudar, nós temos que continuar, porque a palavra do Senhor diz: exortando-vos uns aos outros, para que ninguém venha cair em condenação. Porque quem ama, exorta, quem ama, corrige. Porque se nós estamos vendo um vale na nossa frente, nós estamos vendo que nesse vale tem escorpiões, nós estamos vendo que a igreja está indo para lá, o irmão está indo para lá, e a gente vai deixar esse irmão cair lá dentro, é porque a gente não ama. Então a gente não pode andar de mãos dadas com esse mundo, certo? E nem com cessacionistas. Quem que são cessacionistas? É aqueles que estão falando que acabou esse negócio de batismo com o Espírito Santo, que já acabou esse fervor, que Jesus já não batiza mais. Batizava antigamente. As irmãs de oração eram cheias do poder de Deus. Cessou. Não cessou. Cessou o quê? A perseverança do povo. Amém? A música aí. Estava assistindo aí um vídeo aí de dois pastores, estava falando sobre o sensacionista, né? Sensacionista, é sensacionista. Eles querem cessar, né? Então, e foi um pastor de uma denominada igreja no debate, o pastor Elias Soares. E esse pastor, ele estava querendo mudar. Ele falou assim que vai haver agora uma mudança dentro, vai ser aperfeiçoada a Bíblia, vai ser aperfeiçoada. A palavra vai... Ele disse, aí o pastor Elias Soares falou assim, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A palavra dele não muda. Se ele não muda, a palavra não muda. Nós, os homens, não podem mudar a palavra de Deus. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas a palavra genuína não pode. Então, o cessacionista, eles estão querendo fazer isso. Eles estão querendo mudar, eles estão querendo dizer que o pecado não é mais pecado, que o mais importante é a pessoa vir para a igreja. É isso, o importante. Então, é isso. Querendo anular a Bíblia, o original da Bíblia que Jesus mandou dizer para o povo. O irmão João, procure Atos 2,39, enquanto o pastor Osvaldo lê o 3, o engano.
O engano dos cessacionistas. Nós vamos estar acompanhando o pastor ler? Pode ler? Por favor, pode ler, pastor. O engano dos cessacionistas. O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo do Espírito Santo é a própria conversão. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos, ele mostra com detalhes que o batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo do Espírito já eram salvos e que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo do Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo. Glória. Pode comentar, pastor. Pode falar, mano. Pode falar, Mas senhor. não tem mais. Não, pode falar isso aqui. Né? Olha que coisa, né? Pode falar o que o senhor tem para falar. É como eles querem, o sensacionista, né? Eles querem mesmo anular, né, os dons de Deus na vida da igreja. Eles querem de toda maneira tirar esses bens tão gloriosos que Deus deixou para a igreja, né? Por quê? Porque aí vai ficar, né, uma igreja fria, porque sem o Espírito Santo, os dons de Deus, moderno, vai ficar moderno. É isso então que é o papel deles, né? Tirar o poder de Deus da igreja. E aí a igreja fica conforme o mundo quer, sem o Espírito Santo. fica morta, né? Exatamente. Porque tirando a liberdade do Espírito Santo, a igreja fica morta, morna, e isso existe, porque o Senhor falou, né? Para Laodiceia, né? Eu conheço as suas obras, vocês não são frio nem quente. Né? Pode ler, irmão João, Atos 2, fazer o favor. 39. Atos 2, 39. Pode ler, irmão, bem rápido. Pode ler. Esse aqui, 2,39. 30 Só para confirmar, né? Porque a promessa vos diz respeito a vós e o vosso filho, e a todos os que estão longe, e a tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar com É até aí mesmo, só para confirmar, irmão João. e outras palavras estão. É só isso mesmo. Então, entendeu? Então, às vezes, os irmãos falam assim, acomodam, modernizam e falam assim, isso aí era só para os discípulos. Mas aqui está falando que é para todos nós.
Para os filhos, para os netinhos, para todos quanto o Senhor chamar. Porque o Senhor chama, o Senhor lança convite, pregamos o Evangelho, vem aquele monte, né? Mas aí tem pessoa que não quer, tem pessoa que não persevera. Aí por isso que o Senhor fala que são muitos chamados e poucos escolhidos. Tem pessoas que sou batizado e continuam na mesma prática, não nasceu de novo, né? E aqui onde o irmão leu, no 3, o engano do cessacionista, o engano deles. Então eles acham que cessou os dons, entendeu? Ah, mas batismo com o Espírito Santo é uma coisa e línguas é outra coisa. Não, a evidência do batismo com o Espírito Santo são as línguas. Não as línguas que hoje a gente está vendo aí, que tem até curso de língua estranha. Que blasfêmia, gente. Eu nunca imaginava na minha vida que eu ia ouvir isso e ver isso. O irmão copiando a língua do outro. Quando o Senhor me levou para cuidar das meninas de casa de operação, que muitas delas a gente tinha que ajudar elas a orar e ensinar elas a jejuar e buscar junto com elas as coisas de Deus. E tinha uma que até hoje eu me esqueço, ela pegou um papelzinho e mostrou para mim, amor, é assim que fala a língua, tá? Escreveu lá. Eu falei, não, filho, não é isso. Eu achei engraçado, tadinha, né? Pela inocência dela. Eu falei, você escreveu uma língua estranha aqui no caderno? Eu vou escrever. Tadinha, né? Glória a Deus. Aí eu ensinei ela a buscar, e a buscar como que busca o Espírito Santo. Você começa a fazer uma revisão, entendeu? Uma revisão é uma examinação, entendeu? Às vezes tem alguma coisa que precisa ser consertada. Eu tenho que perdoar alguém, eu tenho que perdoar o pai, às vezes eu tenho uma mágoa, coisas que impedem o Senhor agir na nossa vida. Aí então a gente começa a ter uma vida assim, vamos orando, através da oração eu vou conseguir o quê? A ler a Bíblia, eu vou lendo, eu vou aprendendo os estatutos do Senhor, vou jejuando, vou buscando, e o mais importante é a glorificação. Se a gente não glorificar, a gente não vai batizar com o Espírito Santo, sabia? Porque Jesus não derrama o Espírito Santo antes de ser glorificado. Aí a gente começa, quanto mais glória você dá, mais a unção vem descendo. Você vai dando glória, glória. Quando a gente busca o Espírito Santo, a gente busca glorificando. A gente vai falando glória, 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 sem parar. Aí vem o poder de Deus, né? O pastor vai falar, como que o irmão recebeu o batismo com o Espírito Santo? Foi glorificando? Exatamente. Acha? Mas né? Na confirmação. Igual na igreja que a gente congregava, o pastor Val, de manhã tinha a consagração. De manhã, domingo. Domingo tinha a consagração. Aí eu tinha o desejo de falar, né? E pedir a Deus. E eu sempre ia na consagração e cantava os louvores e começava a glorificar. Um dia Deus me deu a graça. Parece que no domingo de manhã é diferente. Não sei se é porque Jesus ressuscitou no domingo de manhã, parece que é diferente, né? E então aqui a gente está vendo que quem recebeu o batismo do Espírito Santo eram os irmãos que já estavam assim, já aceitaram Jesus, já tinham se arrependido dos seus pecados, salvos. E que os dons espirituais transbordaram nos limites da igreja apostólica, certo? Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo do Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas. E quem é batizado com o Espírito Santo, que conhece esse dom de Deus, que já foi revestido de poder, conhece aqueles que falam línguas estranhas pela carne, né? Essa língua estranha, diferente que estamos tendo aí, ai misericórdia, meu Deus, que Deus tem que nos livra disso, né? Então a evidência do batismo é a língua estranha, certo? E depois tem os dons de línguas. Tem os dons de línguas, que tem a variedade de língua, entendeu? E assim vai, tá? O dinamismo da igreja apostólica. O pastor Lázaro, lembra? Para nós continuar. O senhor lembra, pastor? A igreja nasce avivada. Eu?
Glória a Deus. Seja o teu nome, Senhor Jesus. Segundo ponto, nós vamos falar sobre o dinamismo da igreja apostólica, né? E segundo tópico, o primeiro ponto diz que a igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. Em Êxodo 40, 34 e 35 fala sobre isso. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo, Atos 2. Portanto, ali, no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Só tem. Então, aqui está falando sobre o avivamento né, quando começou tudo ali, né, que foi uma atuação ali no começo, no Pentecostes, foi uma atuação, foi uma atuação direta, né, que Deus derramou o Espírito Santo, minha irmã falou, né, sobre todas as pessoas ali, sobre todos aqueles que estavam ali. Tem muita gente que acha que foi só sobre os discípulos que estavam ali. Mas a Bíblia não relata, a Bíblia fala, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos quem? Só os discípulos? Não, eu acredito que teria mais gente ali. 120 pessoas tinham. 120, né? A Bíblia. Então, tinha mais gente, não foi só os discípulos. Então você vê aqui que, ó, fala assim, ó, isso ocorreu sobre a atuação direta do Espírito Santo. A igreja, ela nasceu avivada. Olha só, ela nasceu avivada, através do quê? Através da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Ela vai já, porque assim, ele fala assim, ó, nós vamos ter que buscar o avivamento. Mas na realidade, esse avivamento ele já existe dentro da igreja. Quem é a igreja? Todos nós formamos o avivamento da igreja. Esse avivamento já é. Então aqui vai falar assim, ó, depois vai passar um tempo assim também, ó, como o tabernáculo, né, que na época de Moisés, né, não existia ainda o templo. A Bíblia fala que ali eram os tabernáculos, eles faziam as tendas ali, né, que ficava ali a arca da aliança guardada, né? Então eles falam sobre esse avivamento aqui no livro de Êxodo 40, 35, 34 e 35. Fala, né, que o tabernáculo foi consagrado pela descida do quê? Da glória divina, ou seja, do Espírito Santo. Então, porque quando a gente vê a obediência, sim. Se não tiver obediência, não tem avivamento, não tem Espírito Santo, não tem nada. Por que o Senhor derramou o avivamento, como está registrado aqui no tabernáculo, lá em Êxodo 40? Porque Moisés obedeceu. Deus falou, Moisés, constrói o tabernáculo assim, assim, coloca as lâmpadas assim, faz isso, tal. Desse jeito, no primeiro mês, no primeiro dia do ano, em janeiro, dia 1º, você faz isso. Moisés obedeceu. Construiu o tabernáculo, fez as colunas do jeito que Deus mandou. Aí depois levou um ano para ele fazer. Depois, no segundo ano, que aconteceu, estava tudo pronto, o Senhor desceu com uma nuvem naquele tabernáculo. Moisés não conseguia entrar no tabernáculo por causa da nuvem. Poder é muito. Era muito. Mas aí o que aconteceu? Para nós conseguir caminhar, nós precisamos dessa nuvem. Nós precisamos do Espírito Santo. E a nuvem, ela não apartava do tabernáculo, ela continuava lá em cima do tabernáculo. Quando a nuvem saía do lugar, o povo andava. Quando a nuvem parava, o povo, todos paravam. Eles eram guiados. Está escrito em Êxodo 40. Dependente ali da mover de Deus. Da unção do Senhor. Nós somos dependentes de quem? Aí, isso também agora acontece com quem? Com os discípulos. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficar em Jerusalém. E se eles não obedecessem? Não sei bem. Tem que ter obediência. Irmãos, domingo de manhã nós estaremos aqui em consagração, nós vamos buscar o Espírito Santo de Deus, porque, irmãos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito
Deus, a obra do Senhor precisa de um avivamento, nós precisamos buscar isso em oração, consagração. Concordo. Eu não vou, eu não quero, eu estou cansada, de noite eu estou no culto. Aí de noite chego no culto cedo, não falo nem oi para Jesus. Entendeu? Então, para a gente ser guiado, a gente tem que obedecer, certo? Obedecer. Então aí foi marcado pela descida do Espírito Santo lá no Pentecostes. A igreja iniciou ali esse avivamento da história, que foi marcante, mas não ficou só lá. Não desceu sobre os 120 irmãos. Não desceu sobre os discípulos. Desceu sobre todos que estavam lá, reunidos. Ué, mas a irmã Maria não tinha feijão na cozinha, não? Os irmãos não tinham que trabalhar, não? Entendeu? Mas eles perseveravam, buscavam, davam jeito, mas eles estavam lá, esperando e receber. A gente vê que na parábola de Jesus ali, quando ele vai falar ali de Maria e Marta, né, a irmã está falando de perseverar, né, uma estava fazendo uma coisa, a outra foi fazer o quê? Foi atender quem? Foi atender o Senhor. Aí ele vai falar assim, ela escolheu a melhor parte. Então, se nós escolhermos a melhor parte, nós seremos revestidos do Espírito Santo. Certo. Né? A igreja, depois do Pentecostes, depois que aconteceu tudo isso, os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos pode ser resumido assim, em conversões e batismo. Aí a gente já vai vendo os frutos, o resultado, né, do batismo, né, do Espírito Santo, do avivamento. Os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança no quê? Na doutrina. E no quê? Na comunhão, na oração. E depois havia também o quê? Sinais e maravilhas. Temor. Também. Está vendo? Olha só, o fogo do Espírito Santo acendendo no dia do Pentecoste, que trouxe frutos. Mas o fruto só teve por quê? Por causa da perseverança dos irmãos. Entendeu? Porque eles perseveraram na doutrina. Que doutrina? No ensino de Jesus. Eles perseveraram, zelaram pelo ensino de Jesus. E também perseveraram no quê? Na comunhão e na oração. Havia o quê? Havia temor. Havia sinais e maravilhas. E além disso, ainda havia cuidado pelo especial com os irmãos, os carentes. Era tudo fruto de um avivamento. Porque o avivamento, ele traz compaixão pelas almas. Certo? Se nós não tivermos um avivamento, o Espírito Santo avivado de nós vivos, a gente não está nem aí com ninguém. Certo? Não está nem aí com ninguém. Está internado porque falou mal de mim. Está com câncer porque Deus cobrou, fofocou de mim. Não é isso? Né, pastor? Misericórdia. Isso é o quê? Resultado de mornidão. Resultado do quê? Tomar Santa Ceia indignamente. Tem muitos fracos e doentes. E muitos que? Dorme. Muitos que dormem. Você está entendendo? É resultado do quê? Olha, do que está plantando. Entendeu? Então agora, quando nós buscamos o Espírito Santo, perseveramos na doutrina do Senhor, né? Jejuando, buscando mais, eu já vou batizar com o Espírito Santo, agora está tudo bem, está tudo certo, eu estou salvo. Não, Senhor. Mesmo batizado com o Espírito Santo, eu posso ir para o inferno. Posso ou não? Posso ou não? Sim. Ou eu sou batizado com o Espírito Santo do céu? E como a gente busca a Deus e o Espírito Santo vem sobre nós, mas nós também podemos perder o Espírito Santo. Ele não convive.
depender da nosso modo de agir, o Espírito Santo se afasta. Tem pessoas que falam assim, quando você é salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. E não é verdade isso. Já houve aí um certo debate aí uma vez dessa palavra aí, né? E foi comprovado que não é verdade. Você pode estar assim, com a tua salvação já, né, encaminhada, mas se você der uma escorregada aí, você pode estar você está sendo aí, a tua salvação pode estar sendo comprometida com isso. Porque, na verdade, mesmo revestido de poder, o inimigo ainda está atuando. Ele brama como um leão procurando nos tragar. E se a gente não vigiar e não zelar pelo Espírito Santo que está dentro de nós, a gente dá brecha para o inimigo, dá lugar para o inimigo, nós podemos perder a nossa coroa. Nós podemos perder, certo? Então é uma guerra constante contra a nossa carne e contra o inferno, né? Porque na verdade a nossa carne ela combate contra o Espírito e o Espírito contra a carne, contra nós mesmos, certo? Eu estou com sono, eu vou continuar dormindo. E aí você faz a vontade da sua carne e o Espírito vai ficando para trás. A sua alma vai ficando embotada, certo? Vai ficando encroada. Você não desenvolve a fé. A fé, um dia você vai procurar, cadê ela? Cadê a sua esperança? Nossa, eu estou lembrando, nossa, faz tempo que eu não falo a língua, né? Nossa, entendeu? É assim, a gente pode perder. A gente pode perder porque a gente vai acumulando tanta sujeira dentro de nós e o Espírito Santo ele não convive com a sujeira dentro de nós. Porque do coração procede os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações concebidos dentro do nosso coração. Agora, se eu não quero, eu tenho que ficar lutando o tempo todo, né? E zelar pelo Espírito Santo para ele nunca sair de dentro de nós, nunca, mas sim produzir frutos para a vida eterna. Glória a Deus. Então a gente vê que o avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritual, né, que é a piedade, palavra, oração, e a social, e a comunhão suprir a carência, porque avivado a gente vai ter compaixão pelas almas. A gente vai falar, não, o irmão está doente, está com câncer, ele falou mal de mim, esquece esse negócio, eu vou orar por ele, eu vou orar e Jesus vai curar. Eu vou dar minha vida por ele, eu vou ficar sem comer hoje, porque a comida produz sangue em nós, o sangue é vida. Mas hoje eu não vou comer, eu vou entregar minha vida a favor daquele irmão que está na cama, certo? A carência. O irmão não tem comida, o Espírito Santo, ele vai orientar. Ó, observa, o irmão está sem comida. Aí você leva lá, irmão, quem que falou? Eu precisava tanto. É o Espírito Santo que está dentro de você. O Espírito Santo, ele sempre conduzia os irmãos, né, os apóstolos, os servos do Senhor. E ele quer continuar conduzindo. Por exemplo, o Espírito Santo falou assim, separa Barnabé para a obra. Separa o diácono para a obra. Aquele irmão lá, você levanta ele como diácono. Quem que vai falar isso? Não, eu vou conversar com o irmão ali. O irmão, aquele irmão é legal, né? Ele não falta um culto. Vamos separar ele para presbítero? Ah, beleza. Olha, ele é uma benção. Até dizime, é fiel no dízimo. Beleza, vamos ungir ele para presbítero. Pior besteira que você vai fazer. Você vai manchar a obra, você vai estragar a obra. Você está entendendo? Não é por causa que ele é perseverante na igreja ou financeiramente que ele foi escolhido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele penetra até as profundezas. Ele sabe que aquela pessoa dentro da casa dele, ele é terrível. Ele sabe que aquele homem dentro do trabalho dele é terrível. Não proclama o evangelho. Dentro da igreja ele é santo, mas lá fora ele é terrível. Ele não testemunha de Jesus, ele não leva o evangelho, ele leva mau testemunho, todo mundo fala. Não, mas que na igreja é importante, é aqui dentro da igreja. Não. Aí, como os servos de Deus que estão cheios do Espírito Santo, que estão perseverando na oração, no jejum, aí o Espírito Santo vai falar, não unge ele. Não separe essa mulher, porque se você separar ela, não é da minha direção. Por quê? Porque o irmão, o pastor, o servo de Deus, a liderança, está revestido do poder de Deus.
estão vivos, estão sóbrios. Aí o Espírito Santo vai dando as coordenadas. Do jeito que ele dava para Paulo. Passa na Macedônia, Paulo. Pedro, mata e come. Ai, Senhor, não, porque eu não posso comer isso. Desde a minha mocidade, eu nunca comi esse negócio. Olha, tem até leão aí, tem até cobra venenosa. Eu nunca comi essas coisas, não, Senhor, não vou comer isso, não. Aí, o Senhor falou para ele: não faça comum aquilo que eu purifiquei. Aí o Senhor deu a ele entender o que ele estava querendo dizer. Dali a pouco chega dois e fala: Pedro, vamos lá que o Cornélio está te chamando. Aí o Senhor falou assim: ó, vai com eles. Quem falou? O Espírito Santo. Porque Pedro estava o quê? Jejuando. E já tinha até passado a hora do jejum. Ele estava esperando fazer a comida. Enquanto ele estava ali jejuando, meditando no Senhor, o Senhor estava dando as coordenadas para ele. E se ele não estava em constante comunhão com Deus? Ele ia falar assim: ó, pode falar lá para o Cornélio lá que eu não vou, porque Cornélio não é judeu, quer dizer, não é crente, Cornélio é gentil. Pode falar para ele que eu não vou, não. Não é? Né? Mas ele estava em espírito. Ele estava na direção do Espírito Santo. Quando aqueles dois soldados chegaram para buscar Pedro, Pedro já estava avisado pelo Espírito Santo que comandava a vida de Pedro, a qual Pedro, perseverando em oração junto com os irmãos, foi revestido do poder de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo. Acendeu a chama em Pedro e nos demais irmãos que pregaram a palavra com ousadia. Quando Pedro foi, que chegou na casa de Cornélio já tinha convidado os vizinhos, parentes, amigos, a casa estava cheia de gente. Pedro já começou a falar de Jesus, dali a pouco todos foram batizados com o Espírito Santo. Glória. Aleluia. Santo Deus. Meu Deus, que tremendo. Aleluia. Daí já chamaram Pedro para uma conversa. Mas já se viu você batizar Cornélio? Onde já se viu? Cornélio é gentil. Aí Pedro teve que contar a visão, porque Pedro estava na direção do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E aí então, né? Não faças tu comum aquilo que eu purifiquei. Talvez nós gentios aqui, os brasileiros, talvez nós éramos umas cobras venenosas, né? Talvez a gente era uma serpente, porque não era para nós, né? Mas o Senhor, todos quantos o Senhor chamar, glória a Deus, e nós não vamos desperdiçar essa tão grande salvação, né? Pastor Lázaro, leia então o terceiro tópico, um ministério ungido para os dias atuais. Aleluia. Na unção do Espírito Santo, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação devidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou. Virando a página. O que aconteceria? Jesus declarou que aconteceria. Marcos 16, versículo 18. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, e é indispensável a missão da igreja nesses dias. Pode falar, pastor. Não, pode ir. Pode continuar então. Continua no autenticado por Deus. Autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos.
quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Marcos 16, versículo de número 20. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Tem alguma coisa para falar? Né? Explicadinho, né? O pastor Oswaldo, leia Mateus 16, 20, por favor. Mateus 16, 20. 16, 20. Então aí a gente vê. Ué, por que Pedro não fez um estudo? Amém, mano? Pode ler, pastor. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. É isso mesmo? Mateus 16, 20? 16, 20 está falando. Marcos. É Marcos. Ah, tá. Marcos 16, 20, confirmando a palavra com sinais. Marcos Esse 7, seguiram. 16, Mateus 20. capítulo 16. 16, 16. capítulo 16, versículo 20. 16, 20 diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. Os sinais. O que o senhor pode dizer, pastor? Com a ajuda do Espírito Santo, eles pregavam e não só pregavam, mas tinham sinais também. Deus curava, Deus batizava, né? Então todos esses sinais eram acompanhados. Está confirmado, né? Para confirmar a palavra, né, que era verdadeira e pura. O Senhor ali assinando. Assinando ali. Autenticando. Isso. Né? Porque Deus mandava, o Senhor Jesus ele mandava eles ir, mas ele dava toda assistência, todo o suporte. Jesus, nós apresentamos nas tuas mãos, Senhor Jesus, curava. Senhor, né? Estamos aqui, Senhor, olha essa pessoa endemoniada, repreendia o demônio, Jesus expulsava. Entendeu? Agora, nós temos que tomar cuidado para nós não ser da classe daqueles que estão usando a palavra de Deus para os seus próprios benefícios. Meu irmão, pode chamar eu que eu chego lá e faço. Entendeu? Você viu? Eu preguei, estourei um pouco do balão. E aí, irmão, como que foi? Estourei a boca do balão, irmão? Estourou mesmo, sua vida está estourada. Glorificando a ele mesmo. Deus me livre. Hoje nós temos que tomar cuidado, igual o irmão, o pastor já tinha dito, né? O avivamento não é, você viu, hoje está desse jeito. Que voz linda, gente. Ai, meu Deus do céu, tem misericórdia, meu pai. Eu falo, meu Deus do céu, estou vivendo essa época. Você viu aquela menininha, que voz! Ué, já não tem glória para Jesus, o Senhor não foi exaltado, a letra do hino, o negócio é a voz da pessoa, o negócio é a pessoa. Ai, meu Deus, um evangelho cru, sem fundamento, sem raiz. Você não sente a glória do Senhor, o Espírito Santo não testifica com isso. A igreja não tem edificação, mas o Senhor, Ele não é derrotado. A igreja do Senhor, ela segue avante. Ela segue o quê? Avante. A igreja do Senhor, ela segue caminhando no meio desse mundo corrompido. A igreja do Senhor, ela não se contamina. A igreja do Senhor, ela está vendo a palavra de Deus se cumprir. Aleluia! Mas ela não se contamina, ela não volta para trás, ela é raiz. Glória! Glória a Deus. Jesus batizava para você, porque para nós que é zeloso, especial, de boas obras, proprietário,
propriedade peculiar do Senhor, para nós Jesus ainda batiza o Espírito Santo. Jesus ainda continua levantando paralítico, Jesus ainda continua curando cego. Porque nós vimos no último culto que teve aqui, no anteculto acho que foi, que o irmão estava 2 anos cego e Jesus curou ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo ninguém consegue bloqueá-lo, ninguém consegue anulá-lo, nem deletá-lo, porque operando o Senhor, quem que vai impedir? Ninguém. Aleluia. Aonde ele acha um lugar, ele entra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entro e faço morada. Glória. E aí a gente vai zelar desse Espírito Santo, não se contaminando com as coisas mundanas. Vem aqui, come, não tem problema, é do fulano de tal, a gente adora eles. Vocês não podem fazer exceção, vocês não podem ser, como que diz aí, ó, como que fala? Quando a gente não aceita a raça do outro, essas pessoas aí. Racista, essas pessoas. Homofóbico. Essas coisas não podem ser, vocês têm que vir aqui comer conosco. Mas a igreja do Senhor não se contamina. A igreja do Senhor nos enfrenta. Mas vai ser preso, não tem problema. Os irmãos foram presos, mas vão matar vocês, não tem problema. Os irmãos foram mortos ao fio da espada. Se vocês continuarem lutando contra o pecado, eles vão fazer os leões devorar vocês, vão fechar a igreja. Irmãos, não pregam o evangelho que vai fechar a igreja. Ué, mas não fecharam a igreja antigamente? Os irmãos que foram revestidos de poder fecharam a igreja, mas os irmãos iam nos porões. E não é na igreja só primitiva, não. Quando Daniel Berg e Gunnar vieram para o Brasil, eles fizeram culto nos porões. As irmãs do oração oravam nos porões. E Jesus batizava com o Espírito Santo nos porões. Ali dentro dos porões, foram revestidos da glória de Deus, agora saíram para o mundo inteiro e alcançaram nós aqui na Vila Pirabiú. Glória a Deus. Glória a Deus em 2023. Aleluia. Irmãos, vocês viram? Vamos fazer uma reunião para fechar. Ué, que novidade é essa? Nasceram assim? A igreja primitiva nasceu assim, sendo perseguida. E aí você tem que tomar muito cuidado com o que vocês falam, senão vão fuzilar vocês. Ué? Tiago foi morto ao fio da espada. Mas isso é igreja avivada. Isso é igreja revestida de poder. Porque as igrejas modernas, tá aqui um decreto, fecha a igreja aí. Recebemos um decreto para fechar a igreja, irmãos. Ai, meu Deus, vamos embora. Entendeu? Derramar sangue por Jesus, está difícil a coisa, né? Mas nós continuamos levando o evangelho do Senhor. Ele padeceu por nós. E o mínimo que nós podemos fazer é oferecer a nossa vida em sacrifício ao Senhor. Glória a Deus. E estamos aqui nessa manhã oferecendo a nossa vida em sacrifício. Glória a Jesus. Racional, genuíno e voluntário. Amém? Graças a Deus. Glorifica Cristo. Gostaria de todos nós lermos compassadamente esse texto junto. Vamos ler? O ministério ungido pelo Espírito glorifica Cristo e não o homem. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho é atividade sob a direção do Espírito Santo. Devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer mais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Então a nós é dado esse privilégio
privilégio de anunciar o Evangelho. E agora a gente pode observar, a pessoa é emotiva, a pessoa que ela realmente, como nós estávamos dizendo, ela é direcionada por ela mesma, ela pega a Bíblia e fala, eu vou evangelizar, ela vai. Chega lá, eu vi esse tempo atrás acontecendo isso. Aí o inimigo começa a enfrentar a pessoa em público, né? Tira sarro do evangelista. Aí o evangelista, em vez de expulsar aquele demônio e continuar pregando, ele começa a discutir com as pessoas. Está entendendo? Então, para nós ser uma instrumentalidade na obra do Senhor, nós precisamos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai me tornar uma instrumentalidade. Não é por mim mesmo. Através do meu desejo de anunciar o Evangelho, aí o Senhor vem e me usa na sua obra. Não é assim? Glória a Deus. Então, o batismo do Espírito Santo, ele não é uma coisa assim, como que eu posso dizer? Uma coisa morna, aquela coisa, entendeu? É fogo. É fogo santo, fogo puro. Certo? Então, uns ficam muito felizes e dançam, outros ficam muito felizes e saem sapateando, certo? Nós não podemos impedir o agir do Espírito Santo na pessoa. Não retém o Espírito Santo. Às vezes ele quer manifestar em nós e nós fecha a boca. O Senhor diz, não retém, deixa o Senhor te usar nas línguas. Às vezes ele quer mandar uma mensagem para a igreja e a gente pega e fica ali recuando. Mas deixa extrapolar. Deixa o Senhor usar você para transmitir a palavra para a igreja, para anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Hoje, às vezes o inimigo, a gente tem que ouvir a voz de Deus e saber quem é que está falando, se é Deus ou se é o inimigo. O Espírito Santo te impulsiona a você pregar o Evangelho nas redes sociais. Aí você diz assim, eu não quero me aparecer. Essas pessoas que estão fazendo isso estão se aparecendo. E muitos sabem quem é que está se aparecendo e quem não está. E aí o Senhor diz, não se acende uma luz para pôr debaixo da mesa. Não acende uma luz para pôr debaixo da cama. Você acende a luz e põe aqui em cima, para que dá luz para todos que estão na casa, certo? Então, se o Senhor acendeu essa luz, você essa luz acesa, revestido do poder de Deus, todo mundo vai te ver assim. Não, vai ter que ficar escondidinho. Aonde? Hoje nós não pregamos Paulo. Paulo ficou escondidinho debaixo da cama? Não, ele foi uma luz. É Paulo daqui, Paulo dali, Pedro daqui, Pedro dali, não é? Uma luz, certo? Tem fio de Pedro, louvor de Pedro, palavra de Pedro, né? Ensinamento de Pedro, de Paulo, porque uma luz que foi dada para todos, e nós também temos que se aparecer assim, temos que mostrar Jesus sim, né? Porque o Senhor fala para nós esse negócio de timidez tem que acabar. E o fogo do Espírito Santo acaba com a timidez. O fogo do Espírito Santo acaba com toda a nossa carnalidade. Todos os desejos excessivos não vêm do Senhor, é carnal. Glória a Deus. E aí nós buscando o Espírito Santo, o revestimento de poder, nós vamos pregar com ousadia, nós vamos falar com convicção, certo? Se o Senhor chamou você para ensinar, você vai ensinar com sabedoria, né? Com entendimento. Se o Senhor chamou você para pregar, você vai pregar com ousadia, né? Você vai ter. Se você orar 5 minutos, você vai orar mais. Você vai orar meia hora, se deixar, você passa, ó, vai em 1 hora. Por causa do quê? Por causa da unção, do avivamento, né? Avivou, estava morto, reviveu. Glória a Deus. A igreja apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo do Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos que a razão do seu êxito
não foi conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da igreja apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível até hoje. Glória a Deus. E como o Senhor falou para a mulher de Samaria, essa água, que é o Espírito Santo, ela vai fluindo. Ele falou isso lá, no poço de Jacó. Ela vai fluindo, ela vai fluindo, ela vai fluindo, e vai saltar para a vida eterna. Foi isso que ele falou para a mulher de Samaria, lá no poço. É essa água que ele está oferecendo. Amém? Amém. Qual é a primeira condição para receber o batismo do Espírito Santo? Passar pela experiência da salvação, sendo necessário o arrependimento e crer no Evangelho. Amém. O que defende o sensacionalismo? O que defende o sensacionalismo? Sensacionista, reforma teológica. Essa reforma teológica aí fala que não tem mais esse negócio de batismo com o Espírito Santo, não, né? A partir de quando a igreja passou a existir sob o ponto de vista histórico? Passou a existir No dia de Pentecostes? no dia do Pentecostes. A chama foi acesa para o mundo. Como era caracterizada a pregação da igreja apostólica depois do Pentecostes? Era caracterizada, eles pregavam como? Pregavam com autoridade, ousadia em nome do Senhor, não são do poder do Espírito Santo. Quem deve se glorificar na obra do Senhor? Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Está vendo? Toda glória e honra pertence ao nosso Deus. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador da parte do Pai, que estará sempre convosco. É o Espírito Santo que nos convence dos pecados, da justiça e do juízo. Se nós pecarmos e não tiver arrependimento, é porque o Espírito Santo não está atuando. Mas se eu pecar e sentir arrependimento, aí o Espírito Santo está atuando na minha vida. Glória a Deus, amém? Amém. E assim a obra do Senhor vai avante, vai para frente, porque a chama do Espírito Santo não pode ser apagada. Nós não podemos se incluir na classe dos modernos, dos eloístas, oloísmo, que diz que nada é pecado, eu posso fazer o que eu quiser, realmente, mas não podemos entrar no céu. Glória a Deus. E a igreja do Senhor segue militante, sofredora, porque a nossa recompensa está com o Senhor Jesus Cristo. Amém? E vamos buscar o que é de direito nosso, a promessa do batismo com o Espírito Santo, para que os dons do Senhor sejam evidentes. Não somente línguas, a pessoa fala: ai, que língua linda que você tem. Não foi para exibicionismo, mas as línguas estranhas veio para o quê? Para anunciar o Evangelho, para mostrar sinais e maravilha. Glória a Deus. Não é só cura, a pessoa receber cura e ir embora curado, ir para o inferno curado, mas sim para receber o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé e agradecer a Deus por essa palavra, por esse ensino lindo. E a lição 6 fala o avivamento no ministério de Pedro. Oh, glória. Amém? Deus abençoe. Pastor Lázaro, essa oração de agradecimento a Deus. Aleluia, Jesus. Pastor Oswaldo, pode fazer isso, pastor Oswaldo. Glória a Deus. Vamos orar então, em nome do Senhor Jesus, em agradecimento a Deus. Aleluia. Amado Deus e nosso Deus, em nome de Jesus, poderoso. agradecemos ao Senhor Aleluia. por maravilhoso ensino desta manhã. Oh, Espírito da verdade. Obrigado pela presença do Espírito Aleluia. Santo. Senhor, Deus Glória a Ó Deus. Deus, bendito. Ó Deus, porque nós Essa temos promessa gloriosa, qual Deus tem, ó Deus do céu. Ó Deus de Cristo, nós permanecemos firmes na tua presença. Ó Deus, nós herdaremos a coroa da vida eterna. O teu Espírito
orientar. Grande Ó Deus bendito, fica conosco. Sim, Guarda nós no decorrer do dia, Senhor. Sim, meu Pai. E nos livra, Pai, de todo mal. É o que nós te pedimos, ó Deus. Já te agradecendo, ó Pai. Com coração grato, em nome do Senhor Jesus Aleluia, que Cristo. esse estudo esteja, Pai, em nossa mente e no nosso coração. Amém? Amém. Parabéns, pastor. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus, a doce, suave comunhão e consolação do seu Santo Espírito, esteja em nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém, Jesus. Socorro. Nós, às 7h30, estaremos aqui para adorar o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aguenta gravar.